Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Essa é mais uma aula do curso de Educação Digital, nossa 23ª aula. Sou o professor Rafael Serem. Vamos dar seguimento aqui. Bem-vindos ao curso de Educação Digital. Hoje abordaremos sobre dois temas: noções de design thinking e modelagens de processos. Então pessoal, vamos dar início aqui com o design thinking. Então pessoal, o que é design thinking? Design thinking é um design para além da estética de produtos ou serviços. No mundo dos negócios, design thinking tem tudo a ver com inovação. Trata-se de uma metodologia utilizada para oferecer produtos e serviços de acordo com a real necessidade do cliente. Ela é cada vez mais utilizada por empresas que desejam aperfeiçoar seus serviços de forma simples, ágil e bem planejada, uma vez que ela aproveita características de um profissional de design, com sua forma de pensamento, potencial criativo e empatia em todo o negócio e não apenas na criação de um produto. Design thinking, que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso, então, como o nome próprio sugere, design thinking é uma forma de abordagem originada na área de design e adaptada às empresas e corporações. O termo significa pensamento do design, ou pensar como um design. Essa abordagem cria as condições necessárias para que o time tenha insights, e que coloca e consiga colocá-los em prática. A proposta é que esse processo criativo seja construído de maneira coletiva e colaborativa, reunindo o máximo de ideias, perspectivas e visões diferentes possíveis. O termo foi popularizado por Tim Brown, CEO da IDEO, empresa norte-americana que presta consultoria em design. O empresário estabeleceu a diferença entre ser um design e pensar como um. Em sua visão, todos deveriam pensar como designers, ainda que não seja da área, para conquistar um nível de inovação radical nas empresas e na vida. Como funciona o design thinking, pessoal? O design thinking é visto como um conjunto de práticas e processos, um método que propõe uma nova abordagem aos problemas. Isso se relaciona à obtenção de informações, sua análise e consequentes soluções propostas a partir do conhecimento gerado. O foco é a experiência do consumidor ou do público-alvo. A grande diferença desse método é que ela é parte da solução e não do problema, como é comum. A observação da rotina gera dúvidas sobre o que as pessoas querem ou precisam, levando o desafio à metodologia. Responder criativamente às tais ideias e desejos. Então, pessoal, existem métodos distintos para colocar em prática, certo? Nas empresas, a abordagem pode ter como objetivo encontrar soluções para diversos problemas de diferentes naturezas e magnitudes. Para que o time consiga sucesso, em primeiro lugar, é essencial garantir que a criatividade seja um combustível que faça parte da cultura da empresa. Outra maneira de colocar o design thinking em prática é na elaboração de novos produtos e serviços. Fazer uma reunião com pessoas de todas as áreas da empresa ajuda a enriquecer o processo e o projeto em diversos detalhes do produto, aumentando seu valor e as chances de sucesso. Para aplicar o conceito na sua empresa, pessoal, é preciso desenhar uma cultura organizacional e implementar uma mudança de mentalidade. Os colaboradores demais envolvidos devem desenvolver a empatia, além de criar um espírito de colaboração e cooperação. Etapas do design thinking. Então, pessoal, o primeiro passo ali a lidar é compreender o fundo, o problema que precisa ser solucionado. Em seguida, analisar possíveis soluções, escolher a melhor alternativa e, por fim, planejar a sua aplicação. O processo de design thinking pode ser desenvolvido e dividido em 4 etapas: imersão, ideação, prototipação e desenvolvimento. O processo, como um todo, busca a inovação de forma não linear, a atribuição e descoberta de novos valores e significados para o projeto, serviços e produtos, bem como pensamento colaborativo para o alcance de soluções baseadas na experiência do consumidor. Então, pessoal, o primeiro passo, imersão. Então, a primeira etapa começa com o entendimento do contexto da realidade da empresa. Faça uma análise de todo o cenário. Nesta etapa é recomendado realizar uma análise SWOT para entender suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembre-se de avaliar o feedback dos clientes, o desempenho dos funcionários, o cenário político e econômico
e também a cultura organizacional da empresa. Ideação. Com a imersão concluída e os pontos que precisam ser solucionados, mapeados, é hora de reunir a equipe em um brainstorming, né, para produzir ideias e gerar insights. É muito importante que a equipe que se sinta à vontade para falar das ideias, sem medo de falha ou de críticas. Nesta fase é interessante agregar dados de Big Data, aumentando as chances de sucesso. Pessoal, prototipagem. Depois de coletar uma boa quantidade de ideias e soluções criativas, é o momento de fazer uma seleção um pouco mais rigorosa e escolher as alternativas com maiores chances de sucesso. É interessante que a escolha seja feita em um grupo. No caso de produtos, esse é o momento de investir em protótipos, em uma versão beta. Para os serviços, vale desenvolver representações gráficas simulando as ações sugeridas como solução. Desenvolvimento. A última etapa do processo de design thinking é o momento de tirar a ideia do papel e colocá-la em prática. Neste momento entram em ação as equipes de comunicação, marketing e comercial. É o momento de vender a solução criada e verificar se ela realmente atende ao que o seu público precisa. Nesta etapa, é fundamental analisar de perto, de maneira constante, esse desenvolvimento, para identificar possíveis pontos de melhoria e agir com rapidez nessa lapidação. O diferencial e as vantagens do design thinking. O primeiro grande benefício dessa abordagem é o seu custo. A implementação não gera despesa, enquanto as vantagens competitivas é enorme e o potencial de retorno ainda maior. O segundo ponto é que esse pode ser o grande diferencial que sua empresa precisa. Para conseguir se destacar entre os concorrentes, o pensamento criativo pode ajudar a sua empresa a conquistar uma fatia maior do mercado e potencializar ainda mais os lucros. Por ser um processo que envolve diversos colaboradores, seu ponto de vista é o design team, vai agregar valor em todas as áreas da empresa. O resultado disso são colaboradores motivados e valorizados pela empresa. Modelagem de processos. Esse é o nosso próximo tema. Então, pessoal, o que é uma modelagem de processos de negócio? Modelagem de processos, ou Business Process Modeling, é a representação dos processos de negócio de uma organização, com o objetivo de documentar, atender e analisar os processos, permitindo transformação e automatização. Desculpa. Através de diagramação de processo, é possível obter uma visão lógica das atividades e mostrar de forma simples e intuitiva como o trabalho é ou deve ser feito em uma empresa. A modelagem de processos pode resultar em um diagrama, mapa ou modelo, conforme o grau de detalhamento necessário ao objetivo de modelagem. Em alguns casos, um diagrama simples, como o fluxograma, pode dar conta do recado, mas em outros casos, quando o nível de complexidade é maior, exige-se um modelo mais completo. Diagrama de processo. Então, pessoal, o diagrama existe em três, né? O diagrama, o mapa e o modelo. São termos normalmente utilizados como sinônimos, mas não é bem assim. Cada um dos termos representa diferentes estágios de desenvolvimento do processo, agregando mais ou menos informação na diagramação do processo. Retrata principais elementos do fluxo, né? O diagrama do processo vai tratar ali os principais elementos de fluxo de processo, omitindo detalhes menores do fluxo de trabalho. O mapa de processo, ele vai trazer uma visão abrangente dos principais componentes do processo, apresentando maior precisão do diagrama. O mapa de processo inclui, além das atividades, o relacionamento delas com outros elementos, como atores, eventos e resultados. Modelo de processo apresenta alto grau de detalhamento, mostrando os recursos envolvidos, pessoas, informações, etc. Esse tipo de modelagem possibilita a simulação do processo em ambiente virtual, o que facilita a análise e o entendimento do processo. 5 benefícios de modelagem de processos. Então, pessoal, primeiro, promove uma visão compartilhada do processo. Ter um diagrama de processo vai facilitar muito na hora de documentar e disseminar o processo, alinhando o entendimento entre todos os colaboradores e deixando todo na mesma página. Basta consultar a representação gráfica para que todos saibam como o trabalho deve ser feito. Dessa forma, o conhecimento sai da cabeça de uma única pessoa e passa a ser transmitido para todas as partes envolvidas. A segunda, melhora a comunicação entre pessoas. Sabe aquela antiga expressão, parece que estou falando grego? Pois é, em muitas organizações é assim. Os colaboradores não conseguem nem falar a respeito do processo, porque não conseguem se entender. Isso acontece porque muitas vezes eles dão nome diferente às coisas, ou fazem atividades diferentes com o mesmo propósito. A modelagem de processos ajuda a melhorar essas lacunas na comunicação,
funcionando como um guia para as pessoas. 3. Evita atrasos e desperdícios no processo. A modelagem de processo é utilizada em projetos de transformação de processo, auxiliando diretamente na análise do processo, pois permite entender de forma clara. A diagramação do processo atual possibilita enxergar gargalos e outros problemas que antes eram difíceis de notar. Assim, é possível tomar as medidas necessárias para corrigir esses problemas e, posteriormente, documentar o processo transformado. 4. Ele auxilia no treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, como, ao contratar um novo colaborador ou treinar um profissional que já trabalha na sua empresa, é muito interessante disponibilizar um material de suporte, não é mesmo? Se você tiver um modelo de processo, ele é o guia ideal para que a sua pessoa tenha uma visão geral do trabalho. Assim, ela consegue esclarecer suas dúvidas só de olhar um documento visual e prático, reservando o tempo do instrutor para as questões mais complexas. 5. Facilita a automação de processos. Dependendo da notação utilizada ali, a diagramação resultante de modelagem de processos pode ser convertida em uma linguagem compreensível por ferramentas de automação de processos, chamadas de BPMs. Essas ferramentas, pessoal, elas utilizam o diagrama mapeado em BPM para criar um workflow automatizado, facilitando o cotidiano dos colaboradores e aumentando o controle sobre o processo. Então, pessoal, ficamos por aqui com mais essa aula. Se você não entendeu algum tópico ou você quer que eu me aprofunde mais em algo que você não entendeu, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo PB. Estarei sempre à disposição para sanar qualquer dúvida, certo? E como de praxe, eu deixo sempre uma frase aqui no final do vídeo. Hoje é do grandíssimo Augusto Cury, que fala: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Muito obrigado pela presença de todos. Ficamos com mais uma aula aqui. Um ótimo final de semana. Segunda-feira tem a nossa prova. Até segunda-feira. Tchau, tchau.